Fala aí, gente, tudo bem? É, Desculpa a minha voz aí, que eu acabei de acordar, tá um pouco rouco ainda. Bom dia para vocês. A gente finalmente saiu de globalização, né? E vai pro capítulo 2. E agora, até o final do ano, tá? A gente vai falar um pouco sobre os continentes. Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre a Ásia, tá? E depois vai falar sobre Oriente Médio, depois vai falar sobre Europa, depois sobre América e por aí vai, até o final do ano, tá bom? Então a gente vai estudar, no caso, a fundo cada um desses continentes aí, né? Entendendo essas características naturais, econômicas, sociais, tá? E como cada continente é diferente, né? Um do outro, tá bom? Vamos lá. Olha só, nós de cara aí temos uma, uma imagem, né? Uma cidadezinha e uma plantação de arroz, provavelmente, tá? E vamos lá, vai falando assim, ó. Impulsionada por uma numerosa população e alguns países de economia crescente, como por exemplo a China, né? O maior exemplo disso. A Ásia é um dos mais dinâmicos e vibrantes continentes do planeta. Por causa de sua grande extensão, o maior e mais populoso dos continentes, apresenta grande diversidade de climas, paisagens, né, e formações vegetais. Nesse capítulo você vai conhecer as diferentes regiões que compõem o continente asiático, além dos principais tipos de clima, né, os tipos climáticos e de vegetação que nele ocorrem. Tá bom? Inclusive, a Ásia está em alta agora, né, por causa desse problema que a gente está tendo. Não está em alta positivamente, mas a gente falou bastante de Ásia, né, nesse mês passado, nesse começo de quarentena. Mas vamos lá, olha só. Existem diferentes regiões da Ásia, né? Que nós aqui chamamos dessa maneira aí, ó, tá? Então vamos lá, ó. O continente asiático representa a porção leste da Eurásia. Eurásia seria a placa tectônica, né? A grande massa contígua de terra formada pela união dos continentes europeu e asiático, tá? Essa tem uma espécie de uma placa tectônica aqui, né? Que faz esse espaço aqui assim e pega a Europa e a Ásia, tá bom? Com superfície territorial de aproximadamente 44 milhões de quilômetros, a Ásia apresenta uma extensão que equivale a quase um terço das terras emersas, né? As terras que não estão dentro da água do planeta. Em virtude de sua extensão territorial, a Ásia apresenta grande variedade de ambientes e países, com características culturais e socioeconômicas distintas. Para facilitar a compreensão dos principais aspectos desse continente, vamos estudá-lo dividindo-o em 5 regiões apresentadas no mapa aí abaixo. Tá? Então, primeira região, basicamente é assim, tá, gente? O Oriente Médio, né? Que aí a gente vai ter Iraque, a gente vai ter os países aqui muçulmanos, tá? Bem seco, né? Um lugar complicado de se viver, bastante complicado, tá? Ásia Central e Setentrional. Essa divisa aqui, ó, entre daqui para cá, na verdade aqui assim, ó, é basicamente uma cadeia de montanhas, tá? Esse território aí é basicamente montanha. Inclusive aqui tem o Monte Everest, né? Então é bem complicado aqui.
Então, aí tem sul da Ásia, né? Esse território aqui é a Índia, ó, tá? É uma região bastante quente, né? Bastante populosa também, tá? Aqui, se vocês pararem para ver, ó, a Ásia vai facilmente da linha do Equador, né? Até quase o Círculo Polar Ártico aqui em cima, tá? Então, esse território aqui, ó, pega o Círculo Polar Ártico, ó. Esse território aqui é basicamente gelo, tá? Muito gelo. Esse território aqui, o leste asiático, é basicamente a China, tá? Aí a gente vai ter aqui o Japão, essas ilhas aqui, né? Aqui nós vamos ter Coreia, as Coreias, a gente vai ter Vietnã, tá? A gente vai ter os chamados tigres asiáticos, né? Um grupo econômico que a gente vai ver ainda aí nesses capítulos aí que vão seguir, tá bom? Então, basicamente, é isso aí. Continuando, ó. Ao longo do capítulo 3 serão apresentados os principais aspectos do sul, do sudeste, do leste da Ásia, assim como da Ásia central e setentrional. O Oriente Médio será abordado no capítulo 5, tá bom? Vamos lá. O sul da Ásia é uma massa de terra isolada por grandes cadeias de montanhas. Sua população numerosa e posição estratégica entre o Oriente Médio e a China tornam a região uma das mais importantes do continente na atualidade. Sul da Ásia. Aqui, ó, voltando aqui, ó. Esse território aqui, ó. Tá? Vai ser a ponte, né? Entre a China e o Oriente Médio, né? Isso aí, aqui, ó. Aqui, ó, é a Europa, né? Então, se eu consigo essa ponte aqui, eu naturalmente também consigo essa ponte aqui. Então, daí a importância, tá bom? Vamos lá. Ó, o sudeste da Ásia engloba a península da Indochina e uma considerável quantidade de ilhas. A região concentra estreitos, né, que são passagens de água aí, que você tem tipo um canal, né? A importância, concentra estreitos de grande importância geopolítica, por onde trafegam navios cargueiros transportando mercadorias entre os oceanos Índico e Pacífico, e entre a Ásia e o resto do mundo. Tá? É dessa região que vai sair esses navios chineses, por exemplo, cheios de mercadoria da China, que vão vir para o Brasil, né? Ou, não sei se vocês sabem, mas a China é um grande parceiro do Brasil, economicamente falando. E é uma das economias aí que está em crescimento no mundo, né? E eu arrisco dizer, posso estar falando besteira, mas que em alguns anos aí a China vai superar e vai se tornar a principal economia do mundo, né? Já que hoje em dia ela é a segunda maior economia do mundo. Eu acho que em pouco tempo ela vai superar aí os Estados Unidos, né? O gigante. O leste da Ásia engloba a China, país com maior extensão territorial do continente, a Mongólia, que está logo acima da China, né? A Península da Coreia e o arquipélago do Japão. Do ponto de vista geopolítico, a região desperta o interesse pela ascensão da China, né? Que eu já estou falando aqui desde o começo, e pelo crescimento de sua influência sobre todo o continente.
além da apreensão gerada pela situação instável entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Isso a gente também conhece um pouco, né, gente? Esse problema aí na Coreia, de um lado a gente tem um ditador, na Coreia do Norte, e na Coreia do Sul a gente tem uma cultura muito aberta, né? Uma cultura muito aberta aos costumes globais, vamos dizer assim. Uma cultura muito aberta à globalização. Tá? A Ásia Central e Setentrional engloba uma extensão de porção de terra, uma extensa porção de terra no sentido leste-oeste. A região passou por mudanças. Passou por mudanças significativas ao longo do século XX, desde a Revolução Russa, né, de 1917, e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vamos estudar isso em história, tá? Provavelmente agora essa semana ainda a gente deve entrar em Revolução Russa. Sua dissolução em 1991 resultou na emergência de 5 repúblicas independentes, entre os quais se destaca a Rússia, tanto territorial quanto politicamente. Tá? Voltando lá na página, só pra gente entender. Aqui, ó. A Rússia é isso tudo aqui, ó. Pega um pedaço da Europa e vai pegando aqui, ó. Tudo isso aqui basicamente é a Rússia, tá? Tirando esses países aqui, ó. Aqui que tem o Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão. Aqui. Mas todos esses países faziam parte antes da União Soviética, tá? E dentro disso aqui, a Rússia se destaca muito, né, como principal potência aí dessa antiga União Soviética, que vai se dissolver em 1991 e vai gerar aí diversos países aí que a gente ainda vai estudar, países bem problemáticos, bem falidos, né, vamos dizer assim. E por último aí, ó, o Oriente Médio se destaca pela importância para essas 3 grandes religiões, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Judeus, né? Muçulmanos e cristãos. Assim como pelas amplas reservas de petróleo e gás natural, a região apresenta grande complexidade do ponto de vista geopolítico, sendo palco de conflitos e atividades de organizações extremistas. A gente ainda vai ver isso, né? Mas é daí que sai o que a sociedade se acostumou a chamar de terroristas, né? Tá. Eu falei um pouco sobre essa parte aí, né, da Ásia. Fiz alguns apontamentos aí, destaquei algumas importâncias, algumas regiões, mas a gente vai ver melhor isso aí ao longo das aulas, tá? Desse capítulo. E provavelmente a próxima aula a gente já fala um pouco mais, já trata um pouco melhor da China, já trata um pouco melhor da Índia também, que é um país importante e interessante de falar, Japão também, né? Os chamados tigres asiáticos também, a gente vai falando aí, tá bom? Nas próximas aulas. E é isso aí. Valeu, gente, um abraço. A gente vai conversando aí no material que vamos ter na plataforma, tá? E qualquer coisa vocês falem comigo no WhatsApp. Valeu, até mais.